Um vídeo recente compartilhado pela ex-usuária Astelgear desencadeou uma onda de especulações sobre a vida extraterrestre. Imagens feitas com lente telescópica de 3.000 milímetros mostram um objeto não identificado brilhando e girando lentamente na termosfera. O clipe, chamado Plasma Inteligente, gerou debate entre espectadores sobre sua origem. Alguns acham ser um avistamento pioneiro. No entanto, nem todo mundo está convencido disso. Os céticos intervieram sugerindo que o objeto poderia ser simplesmente um balão de Maillard desinflado e à deriva em direção à Terra. Esse avistamento amplia o catálogo de fenômenos aéreos inexplicáveis, com vídeos cada vez mais frequentes e de maior duração que são compartilhados ao redor de todo o Cosmos. Seja tecnologia avançada, anomalias atmosféricas ou sinais de vida inteligente, esses eventos seguem expandindo os limites do que sabemos sobre nossos céus. É uma prova de tecnologia extraterrestre avançada? Ou só mais um caso de confusão de identidade? O debate continua, enquanto especialistas e entusiastas buscam mais respostas. Agora é o momento. Inscreva-se e curta o vídeo em 5 segundos ou essa entidade te visitará hoje à noite. A usuária do TikTok, Miranda Eline 11, captou algo estranho enquanto brincava com seu filho em um parquinho local. Dá uma olhada. A árvore aparenta mover-se bastante, mas continua ereta. Nos comentários já sugeriram de tudo, de árvores que andam ao pé grande arremessando troncos. Sério, o que você acha que está acontecendo? Quero saber sua teoria nos comentários. O próximo vídeo vem do usuário do TikTok Strange Things About. Este usuário está nas praias do Reino Unido, filmando um bando de gansos que voam bem acima da água. Quando algo estranho acontecer, observe. As aves parecem desaparecer no ar. Assim como no vídeo anterior, alguns espectadores acham que pode ser uma ilusão de ótica, ou até mesmo uma gravação editada. Outros, porém, veem isso como uma falha na matriz, sugerindo que vivemos em uma realidade simulada. O que está acontecendo? Compartilhe suas teorias nos comentários. O usuário do TikTok HillDog22 deixou a internet intrigada com uma gravação de segurança doméstica assustadora que desafia a explicação. O cuidador relatou um incidente ocorrido na terceira noite em uma casa com um paciente acamado, que não anda há 2 anos. Na manhã seguinte, a uma noite aparentemente tranquila, HillDog recebeu um alerta de movimento do sistema de segurança da casa. Curiosos, eles conferiram as imagens e ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Quem eram esses que apareciam? Dá uma olhada. O vídeo mostra o paciente andando devagar pela casa à noite, mesmo após longa imobilidade.
Curiosamente, quando Hill Dog examinou o paciente pela manhã, ele dormia profundamente, sem sinais de ter se mexido. O vídeo perturbador dividiu os usuários do TikTok. Alguns veem prova paranormal, outros apontam explicações mais racionais. O dono da casa revisou as imagens e sugeriu outra explicação. Será que era Hill Dog sonâmbulo e não o paciente? É um caso de erro de identidade, sonambulismo ou algo ainda mais estranho? As imagens geraram grande debate, deixando muitos confusos. Uma coisa é certa, esse vídeo assustador vai continuar circulando no TikTok por um bom tempo. Em um vídeo desconcertante postado em 9 de maio de 2020 por DLGB Randoms no YouTube, espectadores se surpreendem com uma colisão que surge do nada. As imagens estranhas nas quais um carro aparece do nada desencadearam um frenesi de especulações na internet, deixando os espectadores debatendo se é uma pegadinha engenhosa, um truque digital ou algo ainda mais inexplicável. Preste atenção e veja se percebe algo estranho. Se olharmos novamente em câmera lenta, podemos observar que não há veículos na faixa da frente. De repente, o carro branco reduz a velocidade e freia para deixar outro carro passar, um carro que parece surgir do nada. Não há aproximação visível, nem presença anterior, apenas um surgimento repentino que parece desafiar as leis da física. O vídeo gerou uma onda de teorias, e os espectadores ficaram divididos quanto às possíveis explicações. Alguns acham que é uma farsa, outros dizem ser um truque visual do ângulo da câmera, que esconde o carro até o fim. Uma parte dos espectadores, no entanto, propõe explicações mais paranormais, teorizando que o carro poderia ser resultado de uma anomalia temporal ou talvez uma falha interdimensional. O aparecimento repentino do carro é inegavelmente estranho e até que surjam mais informações, o incidente continuará sendo um mistério sem solução, seguindo com as estranhas anomalias visuais. Os debates sobre os fenômenos aéreos não identificados no Congresso desencadearam uma onda de especulação sobre esse tema. O usuário do Reddit, Enterzal, reacendeu a curiosidade sobre os fenômenos aéreos não identificados com uma postagem em que relaciona as recentes audiências do Congresso com uma gravação assustadora. O vídeo compartilhado e os documentos de inteligência mostram uma massa peculiar, que muda de forma e flutua no ar, descrita como um cérebro orgânico bioluminescente. O objeto parece se expandir, contrair e mudar de cor e forma, o que coincide com as descrições dos fenômenos aéreos não identificados que aparecem nos relatórios do governo. Uma das revelações mais surpreendentes das audiências vem de depoimentos de denunciantes e relatórios de inteligência, incluindo o documento Constelação Imaculada. Este relatório classifica alguns fenômenos aéreos não identificados como entidades bioluminescentes parecidas com águas vivas capazes de mudar de forma, movimentos lentos à deriva, mudanças de cor e comportamentos estranhos no céu. Esses fenômenos contam com o apoio de Sarah Gump, ex-membro da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e da Fenômenos Aéreos Não Identificados. Em uma entrevista no podcast da equipe de divulgação, ela descreveu um fenômenos aéreos não identificados capturado em vídeo.
As recentes audiências do Congresso sobre os fenômenos aéreos não identificados chamaram a atenção. Sobre esses avistamentos misteriosos, informantes relataram encontros com fenômenos aéreos não identificados, semelhantes a orbes, discos e agora entidades biológicas como cérebros flutuantes. Os documentos de inteligência apresentados durante a audiência sugerem que alguns fenômenos aéreos não identificados podem ser orgânicos ou semi-orgânicos. Eles apresentam um comportamento semelhante ao dos organismos vivos. Isso está de acordo com os relatos de objetos parecidos com águas vivas, que foram vistos flutuando na atmosfera. Denunciantes, incluindo ex-agentes de contra-inteligência dos Estados Unidos, acusaram o governo de esconder provas em alta resolução e vídeos dos fenômenos aéreos não identificados. Os legisladores enfatizam a necessidade de divulgação pública, incentivando um debate aberto sobre inteligência não humana ou tecnologia avançada. Enquanto os céticos argumentam que esses avistamentos podem ser tecnologia militar avançada, outros veem isso como um passo fundamental rumo à confirmação da vida extraterrestre. As estranhas características dos fenômenos aéreos, não identificados semelhantes a cérebros flutuantes, com sua capacidade de mudar de cor e forma, desafiam as explicações convencionais, alimentando especulações sobre vida biológica avançada de distrito, entidades interdimensionais e tecnologia militar secreta. O vídeo do Entire Talks traz um elemento visual às revelações e prende os espectadores pela estranha semelhança com o cérebro flutuante dos relatórios de inteligência. Esses objetos são entidades vivas de outro mundo ou representam um salto na inovação tecnológica humana. Com a crescente pressão pública e as audiências de alto nível, o mistério em torno dos fenômenos aéreos não identificados está ganhando força. Com legisladores e denunciantes exigindo transparência, talvez estejamos mais perto das respostas. Sejam eles vindos das estrelas ou de laboratórios secretos da Terra, o que você acha? Será que estamos presenciando o início da revelação sobre extraterrestres ou é algo completamente diferente? Retomando o tema anterior, o Reddit retorna a ser testemunha de outro avistamento de fenômenos aéreos não identificados, compartilhado por AirDeepDown. O vídeo feito de um avião particular mostra algo bastante estranho. Fenômeno aéreo não identificado dança no céu. À medida que o clipe se aproxima do final, o fenômenos aéreos não identificados acelera a velocidades incríveis, indo diretamente em direção ao avião. Esta gravação se soma à crescente tendência de vídeos de fenômenos aéreos não identificados em fóruns online como o Reddit. Muitos usuários estão começando a ligar os pontos ao observar o que parece ser um aumento incomum das imagens vazadas nos últimos meses. Um comentarista do Reddit, que acompanha fóruns sobre fenômenos aéreos não identificados há muito tempo, destacou o seguinte: "Eu vi quase todos os vídeos que foram publicados aqui nos últimos 3 ou 4 anos. Mas em novembro não me lembro de ter visto nenhum desses vídeos antes. É como se alguém no Pentágono estivesse vazando aos poucos material oculto, é muito estranho." Outro usuário concordou com ele dizendo: "Sou eu que não presto atenção, ou ultimamente,
temos visto muitos mais vídeos de fenômenos aéreos não identificados. O aumento das imagens de fenômenos aéreos não identificados ocorre logo após audiências de alto nível no Congresso dos Estados Unidos da América, das quais acabamos de falar no segmento anterior. Essas audiências despertaram a consciência e o escrutínio público. E muitos se perguntam se o aumento de vídeos está relacionado a um programa deliberado de revelação gradual. Será que isso pode ser o início de uma verdade maior sendo revelada? Ou talvez o aumento de imagens dos UAPs seja só reflexo da nossa fascinação pelo desconhecido? Compartilhe sua opinião nos comentários. No canal do YouTube Love Sundays, Sim publica vídeos frequentes de suas aventuras de acampamento furtivo, desde vídeos trabalhando no interior de sua caminhonete, até ter uma aventura de acampamento com seu adorável filho. Sim está totalmente ligado à vida na caminhonete. Em um de seus vídeos, ele decidiu passar a noite à beira da estrada, com uma bela vista para o oceano. A noite seguia tranquila enquanto ele preparava o jantar e passeava pela água comendo. Quando o sol se pôs, ele se deitou na cama, pronto para dormir um pouco, mas não fazia ideia de que logo isso seria interrompido. As 2H batidas dentro da van acordaram Sim. Seus olhos se abriram imediatamente e seu coração disparou quando ouviu a pessoa puxando a porta, tentando entrar. Esse momento lhe causou tanta ansiedade que o manteve acordado pelo resto da noite, enquanto se deitava ansiosamente na cama, ouvindo atentamente quem quer que estivesse à espreita lá fora. Por sorte para ele, essa pessoa deve ter seguido em frente, já que ele sobreviveu para ver a manhã seguinte. Mas a simples ideia de que alguém tente entrar na sua van no meio da noite é francamente assustadora, já que nunca se sabe se essa pessoa tem intenções sinistras. Neste vídeo desconcertante, postado no Instagram pela conta Emotional Story 20, vemos algo estranho em um rio. Vamos assistir. Algo parece se mover debaixo d'água. Enquanto a câmera permanece focada na área, é possível ver momentaneamente algo grande e escuro, insinuando uma presença substancial, espreitando por baixo. Perto do final, grandes tufos de grama são arrancados e jogados para o lado, o que sugere que o que reside abaixo da superfície é muito grande e poderoso. As imagens despertaram curiosidade e especulações na internet, e os espectadores debatem sobre o que poderia ser essa criatura. Quando surgem relatos de criaturas grandes e desconhecidas vistas nos rios, a curiosidade tanto dos criptozoólogos quanto dos entusiastas da vida selvagem é despertada. A chance de encontrar um críptido como Mekele Mbembe, criatura do folclore centro-africano semelhante a um dinossauro, estimula a imaginação.
Disse que Mikele Mbembe Mikele habita na bacia do rio Congo e é representada com um pescoço longo, corpo de réptil e uma dieta herbívora, vivendo no rio e se alimentando da vegetação ao redor. No entanto, a identificação dessa criatura pode ser explicada de forma mais simples, pela presença de grandes animais aquáticos conhecidos, conforme a localização do avistamento. Nos rios americanos, peixes-boi podem ser confundidos com críptidos por seu tamanho e aparência incomum. Para saber se o avistamento é de um críptido como Mikele Mbembe ou de um animal conhecido como o peixe-boi, é preciso conhecer a localização da gravação do vídeo. Infelizmente, neste caso, nada está claro, o que dificulta ainda mais especular que criatura pode causar esse alvoroço nessa massa de água. A origem do vídeo é desconhecida e há pouco contexto disponível. Mas dois caras estavam minerando em algum lugar a altas horas da noite, quando capturaram algo assustador. O mineiro explica que trabalha há muitos anos nas profundezas das minas, e ele sabe que existem algumas criaturas que vivem lá embaixo. E numa noite ele tem certeza disso quando as ouve. Isto foi o que conseguiu gravar. Nas minas, ouvem-se batidas e lamentos. Esses dois caras eram os únicos naquele momento que estavam no local. Assustados pelo que estão ouvindo, simplesmente decidem sair do lugar que poderia estar à espreita lá embaixo. Talvez nunca saibamos. Em um vídeo estranho compartilhado por Debbie Lewis no Facebook, vemos um vislumbre peculiar e fugaz do que parece ser uma estranha criatura voadora. Os movimentos ágeis da criatura causaram especulação e espanto na comunidade. Alguns espectadores disseram que a criatura lembra uma fada por seus voos ágeis e forma pequena e esquiva. Enquanto isso, outros questionam se seria um espírito se manifestando como um orbe. Observadores céticos sugerem que pode ser só um inseto capturado de modo que exagera sua aparência e movimento. Curiosamente, a criatura é muito semelhante à do vídeo compartilhado por David Kraft. Esta filmagem mostra uma criatura que parece se materializar, desaparecer e reaparecer. Curiosamente, um observador percebeu que a criatura deixava um rastro de vapor ao se mover. Isso indica alguma interação física com o ambiente. Outro espectador ofereceu uma explicação mais etérea, sugerindo que poderia ser o espírito de um animal pequeno, talvez um gato ou um coelho, manifestando-se de uma maneira incomum e visualmente chamativa. Mas, como sempre, vou deixar isso para vocês julgarem. Você acredita em fadas? Acha que uma poderia ter sido capturada por uma câmera? Dê sua opinião nos comentários. Em outra filmagem curiosa, compartilhada por Reisha Tereze, vemos uma anomalia visual desconcertante capturada durante umas férias na praia Laquijo, em Porto Rico. Ao revisar sua filmagem, originalmente destinada a mostrar um jetpack de água em ação, o usuário percebe uma estranha esfera preta que parece se manifestar do nada.
Inicialmente, seria fácil descartar esse avistamento como uma falha da câmera. O objeto misterioso aparece 2 vezes no vídeo, mostrando claramente o reflexo do Sol em sua superfície. E isso aumenta sua natureza estranha. Desde então, o usuário compartilhou vários dos vídeos originais e em câmera lenta, convidando os espectadores a teorizar sobre a natureza desse estranho avistamento. Será que é uma ilusão de ótica passageira ou algo mais estranho? Eu adoraria ouvir sua teoria sobre isso nos comentários. Em uma publicação recente na página do Facebook, ao estilo Oropresa, uma série de fotografias chamou a atenção da internet. Essas imagens, feitas em 23 de março de 2024, foram capturadas numa ampla paisagem entre Phoenix e Flagstaff, no Arizona. As imagens exibem anéis circulares misteriosos, que por suas formas incomuns e precisas, foram comparados a OVNIs. Em uma imagem em particular, parece haver uma quarta forma circular acima das outras, com 3 luzes menores ao redor dela. Essas formas misteriosas poderiam mesmo ser naves extraterrestres, como sugeriram alguns comentaristas? Apesar da reação inicial de muitos espectadores tender para objetos extraterrestres, outra teoria sugere que essas formas poderiam ser um fenômeno atmosférico raro. Esses fenômenos relacionados ao clima podem ocorrer em condições específicas, o que potencialmente envolve reflexos ou difração da luz, com partículas atmosféricas, criam esses efeitos visuais. Mesmo com explicação científica, as imagens ainda geram debate. Fascínio na internet, encapsulando o mistério e o apelo do inexplicável. Este vídeo cativante, postado na conta do Instagram ThePlanet282, despertou curiosidade e preocupação entre os espectadores. Dê uma olhada no que está sendo mostrado. Capturadas em Allentown, Pensilvânia, as imagens mostram os céus que parecem passar por uma rápida mudança de cor, mudando através de um espectro de tons. Para deixar o evento mais estranho, segundos depois, tudo para e o céu escurece de repente. O estranho evento provocou uma avalanche de especulações e teorias entre a comunidade da internet. Alguns espectadores sugeriram que o show de luzes pode ter sido causado pela explosão de uma usina de energia, provavelmente parecido com o ocorrido em Nova York, em dezembro de 2018. Uma enorme explosão em uma usina elétrica, no Queens, iluminou o céu noturno sobre partes da cidade de Nova York com um tom azul esverdeado inquietante. O fenômeno ocorreu após as 9 da noite, deixando muitos moradores de Manhattan impressionados quando o céu se transformou em um brilho de neon. Muitas pessoas usaram as redes sociais para postar vídeos do horizonte iluminado e disseram que parecia dia. A luz azul esverdeada piscante persistiu por vários minutos, sendo capturada em vários vídeos na internet. O quê? O Departamento de Polícia de Nova York confirmou posteriormente pelo Twitter que a explosão foi responsável pelo espetáculo incomum, assegurando ao público que não havia evidências de atividade extraterrestre. Voltando à filmagem original da Pensilvânia, a explosão da usina de energia não foi a única causa sugerida. Outro espectador levantou uma possibilidade ainda mais improvável, sugerindo que a cena poderia ser resultado de um pulso eletromagnético, ou uma explosão pulso eletromagnético, embora, sinceramente, isso seja altamente especulativo. O vídeo rapidamente se tornou um ponto focal para debates sobre fenômenos atmosféricos incomuns, com pessoas ansiosas para entender a verdadeira causa. O vídeo exibe uma caricatura de criatura dobrada e contorcida por trás do espetáculo visual. Este vídeo mostra uma caricatura de uma criatura dobrada e contorcida. A expressão no rosto da criatura é de decepção, enquanto ela entoa uma música um pouco perturbadora, que diz o seguinte:
A música se refere a homens de plástico, mulheres e crianças. Eles querem me fazer cócegas. Me observam enquanto acaricio minha coluna vertebral, que está exposta. Eu tenho vergonha do meu corpo. E como se a música já não fosse estranha o suficiente por si só, a criatura a canta uma e outra vez. Nas imagens também se vê uma família de plástico se aproximando da criatura com a intenção de fazer cócegas nela, assim como diz a música. Mas o que dá mais medo, sem dúvida, é a parte visual do vídeo, já que esses personagens não têm boca nem nariz, só têm olhos negros penetrantes. Além disso, no momento em que a criatura canta sobre sua coluna vertebral, ela sai debaixo da pele, o que é, sem dúvida, bastante estranho e perturbador. Vídeo de compras. Neste vídeo estranho, vemos uma garota enquanto ela fala sobre suas experiências dentro de um shopping center. No entanto, enquanto ela fala, é possível ouvir o som da descarga do vaso sanitário. Também dá para ver duas luminárias com um rosto assustador atrás da garota. E até em um momento, o rosto da mulher fica congelado e ela só mexe a boca. Claro, esses efeitos são feitos com edição digital. Outro efeito faz com que seus olhos pisquem de forma incomum, cada um olhando para uma direção diferente. Aparentemente, tudo isso é para dizer ao espectador que o vídeo pertence ao canal do YouTube. Você tem esquizofrenia. Além dos efeitos anteriores, uma voz eletrônica pode ser ouvida perguntando: "É um esquilo?", referindo-se à voz da mulher. Com relação ao rosto da mulher, os efeitos feitos nele são realizados no ritmo de uma música eletrônica. Mas ainda mais perturbador é ver que o rosto de outra mulher chorando aparece no rosto da garota, intercalando-se entre seus olhos arregalados e sua boca se movendo. Tudo ao ritmo dessa música. Alguns segundos depois, enquanto seu rosto continua com os efeitos já descritos, seus olhos se multiplicam e se espalham por todo o seu corpo. Depois de alguns segundos, seu rosto volta ao normal. Sua voz está alterada para que combine com o comentário do esquilo no início do vídeo. Apesar de seu rosto voltar ao normal, o rosto da outra mulher chorando continua aparecendo em várias ocasiões. E no final aparece o comentário: "Você tem esquizofrenia?", dando a entender que se você viu as deformações dessas imagens, você é uma pessoa esquizofrênica. Legenda, grito perturbador. Neste vídeo curto, publicado pelo usuário Waffeldodel, vemos uma cabeça flutuante criada por computador. O rosto é de um homem que move estranhamente as partes de sua face. Primeiro, ele abre um olho e vemos um vazio até surgir o globo ocular. O mesmo ocorre com o outro olho. Mais tarde, ele solta um grito baixo enquanto desloca a mandíbula. Depois disso, seus olhos passam de azuis para totalmente vermelhos e o vídeo termina. Ninguém sabe qual é. Qual é o objetivo desse vídeo? O serviço climático? O seguinte foi publicado através do canal do YouTube Televisão Comunitária Local 58. No começo, tudo parece muito normal, proclamando um aviso por parte do sistema de alertas, mas depois começa-se a ouvir um som um tanto inquietante. Em seguida, revela um alerta referente a algum evento meteorológico, o que é incomum para esse tipo de sistema. Segundos depois, surgem imagens de uma câmera posicionada para registrar o evento meteorológico. No canto da tela é possível ver a superfície da Lua ou de um planeta flutuando no espaço. Mais tarde, aparece um aviso dizendo aos espectadores para não assistirem a esse evento sem algum tipo de proteção ocular. Em seguida, o programa é interrompido e uma tela azul mostrando a programação do canal de televisão aparece junto com uma música.
depois, mais uma vez, o programa é interrompido por um alerta do sistema, mas desta vez o fundo da tela é vermelho, como se quisesse dizer que se trata de uma grande ameaça. Pelas palavras do aviso, parecia que o canal, ou algum outro tipo de sinal, tentava bloquear a verdadeira informação do público. Como na maioria das emergências ou notícias relacionadas a alienígenas, sempre se suspeitou que o governo tenta esconder essa informação do público. Primeiro se alerta os cidadãos para não olharem para o céu durante a noite, que devem ficar em casa. Mas quase imediatamente depois aparece um alerta desmentindo o anterior, dizendo que não existe nenhum perigo para a população, e todo tipo de advertência foi descartada. Parece que enquanto alguns tentam dar a informação verdadeira, outros tentam escondê-la enviando mensagens contraditórias, impedindo que os espectadores saibam com certeza quem está dizendo a verdade e quem não está. Em outro aviso, pedem aos cidadãos que saiam de casa naquele momento. Durante o restante do vídeo, várias mensagens aparecem, mas são muito difíceis de ler, pois a tela está escura em uma metade. Mas há uma que dá para entender, e é a que convida os espectadores a olhar para a Lua. Enquanto outra mensagem aparece imediatamente dizendo o contrário, alguns acham que se trata de uma força malévola brincando com a mente das pessoas. Depois desses avisos contraditórios, que aparecem por mais alguns segundos, o vídeo é interrompido por outro alerta do Serviço Meteorológico, que traz uma série de frases incoerentes nas quais se diz: "Esta está na luz, a lua veio. Ele me encontrou através do espelho, a luz da lua, branca, branca como os olhos, luz não, mas sim sangue, eu me afogo nele. Se estiver com medo, olhamos juntos." Quando essa mensagem estranha termina, o vídeo continua com uma imagem da lua, a mesma lua que uma das pessoas que enviava as mensagens havia recomendado não olhar. Embora esse vídeo chegue perto do limite do estranho, o canal do YouTube de onde ele veio é famoso por vídeos desse tipo. Um dos criadores, Chris Strauff, teve a ideia de unir um vídeo repleto de alertas meteorológicos de um canal fictício, Local 58, o qual foi criado para fazer vídeos de terror cheios de avisos assustadores que tentam imitar aqueles feitos pelo governo ou por canais meteorológicos reais. E dessa forma, dar às pessoas a experiência de como seria enfrentar um evento catastrófico totalmente real. O canal The Minted Sleep. Esse canal tem o objetivo de assustar as pessoas e tem feito isso por um bom tempo. Ao longo dos anos, conquistou muitos inscritos atraídos por seus vídeos estranhos e assustadores, os quais se destacam principalmente por serem imagens que se caracterizam por serem sensíveis e, acima de tudo, muito confusas. Seus espectadores criam várias teorias sobre as origens ou eventos dos vídeos, e alguns pensam que talvez sejam pegadinhas que deram errado, enquanto outros afirmam que são feitos pelo próprio dono do canal, chamado Mitch, que é considerado um criminoso em série e um canibal. Com o passar dos anos, o canal conseguiu publicar 91 vídeos que no final foram todos excluídos e substituídos por apenas um, ao qual ele deu o título de Não Mais, terminando dessa forma com a onda de vídeos perturbadores que esse canal publicava. Desde então até os dias de hoje, o canal Sleep parece ter desaparecido completamente, dando espaço para outros canais no YouTube com conteúdo semelhante. No entanto, existe outro canal chamado Meet Sleep Archives, que contém todos os vídeos originais, para que os fãs possam analisá-los. Desta vez vamos falar de um desses vídeos em específico, que tem como título Na Zona. Nas imagens que podem ser vistas no vídeo, elas foram tiradas dentro de um porão, e ouve-se a voz de um homem dizendo a uma mulher que a limpou e que agora ela vai morar ali. Além disso, ele diz que a levou para lá e que vai garantir que ela não passe frio. No vídeo também é possível ver um recipiente de água sanitária, um banheiro pouco higiênico e uma sacola. O restante do vídeo segue a mesma sequência de imagens, fazendo os espectadores pensarem que talvez Mitch tenha alguém lá. Fãs do conteúdo se propuseram a descobrir quem está por trás dessas imagens perturbadoras, porém, até o momento, não descobriram nada. E agora eu gostaria que você deixasse
nos comentários quais outros canais do YouTube você conhece que sejam muito perturbadores. Um youtuber russo chamado Team Frost, conhecido nas redes como Team Morozov, é principalmente famoso por investigar lugares assombrados, com reputação de terem muita atividade paranormal. Desta vez, Tim decide visitar uma vila que foi desocupada justamente por causa de alguma presença misteriosa e invisível. Ao chegar lá, ele escolhe a cabana mais assustadora do lugar, e ao contrário da maioria das pessoas que costumam investigar esse tipo de lugar, Tim decide instalar luzes na cabana para não perder nenhum detalhe. Depois de se instalar e começar a gravar, Tim diz ter visto uma névoa passar na frente dele. No entanto, no vídeo não é possível ver nada, mas mesmo sem a névoa na câmera, o espelho que se move ao lado dele é difícil de ignorar. Dá para ver claramente o objeto se mover bruscamente sem ninguém tocar. Tim decide inspecionar o espelho de perto e o retira da parede. Nesse momento, ouve-se o som de pérolas, ou contas de um colar caindo no chão atrás dele. Mas ao se virar e filmar essa área do quarto, não há nada no chão. Embora se possa pensar que tudo isso está armado, o que acontece a seguir é difícil de fingir. E enquanto Tim está lá gravando, ouvem-se passos e logo algo bate em seu microfone, fazendo com que sua câmera trema. E minutos depois, a luz da câmera também começa a falhar. A próxima área que Tim decide explorar é o porão, e nessa parte da investigação, ele decide levar o espelho que se moveu na sala anterior. Ao chegar, o homem tira fotos com sua Polaroid quando um tijolo cai perto dele, embora haja quem suspeite que ele mesmo possa ter colocado o tijolo ali, de forma que caísse exatamente naquele momento. No entanto, se olharmos a imagem de outra perspectiva, é possível ver como um orbe de luz toca o tijolo pouco antes de ele cair. Então, afinal de contas, realmente parece se tratar de uma experiência paranormal. Depois, Tim encerra o dia de investigação após ser confrontado pelos poucos moradores locais que pedem que ele vá embora. No entanto, apesar dos avisos dos moradores, o youtuber decide voltar no dia seguinte e escolher outra cabana. Nesta segunda, ainda parece haver eletricidade, mas apenas alguns minutos depois de começar a gravar, Tim consegue captar uma luz piscando contra uma parede, que parece ser de origem desconhecida. Ela pisca por vários minutos e depois desaparece. Pouco depois, ele consegue ouvir objetos caindo em outro cômodo. Toda a casa de repente fica escura. Então, o youtuber conta apenas com a luz da sua câmera nesse momento. É nesse instante que outros objetos caem novamente. Então, Tim decide usar um artefato para continuar. A energia que o acompanha... A energia captada pelo aparelho o conduz ao sótão da cabana. E ao estar lá, dá para ouvir claramente o som de uma porta rangendo. E esse som parece ser da mesma área de onde veio o barulho de objetos caindo. Além disso, a luz da câmera fixa também começa a piscar novamente de forma intensa, como se fosse apagar a qualquer momento. Finalmente, por causa de todos esses fatos, o youtuber afirma que esse lugar esconde algo que não pode ser explicado de forma lógica. Mas, como sempre nesse tipo de caso, eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. As fitas de vídeo estranhas. Vídeo publicado por um youtuber anônimo que mal conhecia o pai. E ele descobriu que tinha herdado uma caixa que estava cheia de fitas vídeo home system antigas. Em 1º de agosto de 2011, o homem resolveu pegar uma fita aleatória da caixa. E no filme, parece estar a imagem de uma velha série de televisão. No entanto, quando o rapaz a reproduz, percebe que alguém gravou por cima da fita e as imagens não são nada normais. Na primeira imagem, dá para ver como se alguém estivesse vigiando uma mulher pela janela. E na cena seguinte, vê-se um recipiente com água no chão de um quarto e em seguida aparece a sombra de uma pessoa segurando uma pá. Após 12 dias, o homem já tinha visto 6 fitas e afirma que todas tinham algo assustador ou perturbador. Em resumo, parecem ser todas imagens da mesma mulher do começo, ao que tudo indica. Quem quer que seja essa mulher, ela era a obsessão por trás da câmera. Em uma das fitas, é possível ver a mulher no momento em que ela coloca uma carta em uma caixa de correio.
Até mesmo em outra cena, a mulher aparece com o cabelo mais curto, então, obviamente, ela vem sendo observada há muito tempo. Em outra fita, dá para ver como esse homem grava seu filho enquanto ele dorme e até parece ter uma conversa com ele. Outra gravação mostra um homem com uma máscara e um traje de couro que o garoto suspeita ser seu pai. Na verdade, ele acha que seu pai é o responsável por todas essas gravações. No entanto, ele precisa de mais evidências, em busca de algo que lhe dê a certeza de que realmente seu pai está por trás de tudo isso. O garoto vai até a casa de seu pai e leva de lá um cofre, e ao abri-lo, se surpreende com o que encontra dentro. Primeiro, ele vê uma corrente grossa o suficiente para nocautear alguém. Ele também encontra mais fitas e cartões de memória, junto com um boneco que o garoto reconhece em uma das fitas. Esse último acessório definitivamente liga o pai dele a essas gravações. E em outra das gravações, há outra cena perturbadora, com um homem atrás de uma máscara. Quem sabe seja outra pessoa também envolvida nesse projeto, já que dá para ver que alguém está segurando a câmera porque ela se move. Todas essas gravações podem ser duas coisas, ou algum projeto artístico estranho, ou a evidência de um segredo muito sombrio que o pai desse garoto guardava. O que nos mostra que, se algum dia encontrarmos fitas antigas de alguém que conhecemos, é melhor jogá-las fora e não investigar situações do passado que possam mudar a imagem que temos dessa pessoa. A Casa Mal-Assombrada. Esta casa fica no número 3830 da McMahon Road, localizada em Nova York. À primeira vista, a residência parece agradável, porém, não se deixe enganar pelas aparências, pois dizem que ela esconde uma energia de pura maldade que nem mesmo 2 exorcismos conseguiram remover completamente. A história conta que a parte de um cemitério onde cerca de 800 nativos americanos estavam enterrados nos arredores da casa. Suspeita-se também que boa parte desse cemitério se encontra debaixo da casa em questão, que foi construída nesse local, e por essa razão acredita-se que dentro de suas paredes há muita negatividade. Além disso, por volta dos anos 1800, 2 irmãos foragidos usaram a casa como sua sala de troféus, pois, após cometerem suas maldades, eles abandonavam as pessoas no sótão da casa ou também no porão. Ao longo dos anos, muitas pessoas sofreram acidentes, também no poço próximo à propriedade. Atualmente, a casa se tornou o lugar perfeito para que os investigadores paranormais registrem a atividade do além. E, desta vez, contaremos com o trabalho de um casal chamado João e Amanda, que são os donos do site Elevated Blog. Esse casal pretende revelar o mistério que está por trás da atividade paranormal da casa. Esses investigadores estão começando sua carreira como caçadores de fantasmas, por isso suas reações tendem a ser um pouco descontroladas. O passeio começa com uma visita guiada pelo atual dono da casa chamado Daniel Kleiss, que também impediu a demolição da propriedade. Em 2015, Daniel fala um pouco sobre as experiências que teve e também menciona que acha que fez uma trégua com os espíritos por ter evitado que a casa fosse demolida. No entanto, ele garante que algo sinistro e obscuro reside no local e aconselha o casal a ignorar caso experimentem algo estranho. Logo após essa conversa, Daniel vai embora e deixa o casal sozinho no passeio. No início do vídeo, aparecem alguns pequenos orbes de luz e ouve-se um gemido curto. Depois, eles decidem entrar no quarto de Mary Dane, a filha mais nova de uma família que morou na casa durante os anos 70. E ao entrar no quarto, eles encontram muitos insetos, pois dizem que uma entidade que ficou presa naquela área atrai os insetos e eles caem no chão sem nenhuma explicação. Assim que entram nessa área, a atividade começa a aumentar, pois pouco depois ouvem passos de alguém descendo para o porão. E mais tarde, conseguem captar a voz de uma menina que responde não, quando perguntam se ela se sente bem com o casal passando a noite ali. Depois disso, decidem voltar ao quarto de Mary e, após uma vez lá, fazem novamente a mesma pergunta. E novamente a menina se manifesta dizendo não. No entanto, o casal continua perguntando, e desta vez,
Pergunta se eles estão seguros ali. Ao que a menina responde novamente que não. E em seguida, outra voz diz: saiam, que significa saiam daqui. Este espírito parece segui-lo durante todo o percurso, mas antes de voltar ao quarto anterior, o casal decide investigar o sótão. Uma vez no sótão, John sente como se algo pegasse em seu braço e tentasse puxá-lo para frente. Então eles perguntam se algo pegou o braço de John, e claramente é possível ouvir uma voz masculina dizendo sim. Depois, descem para pegar as coisas e ir embora, mas percebem que não conseguem sair da casa, pois há algo ou alguém lá fora fazendo barulhos com algo metálico. Embora seja difícil ouvir o som, é possível ver uma figura humana translúcida do lado de fora da casa. E uma vez que eles se aproximam da porta principal, é possível captar o som distante de batidas metálicas. Por isso, o casal decide ficar dentro da propriedade. No dia seguinte, John e Amanda exploram os arredores antes de partir. Assim, o casal vai à floresta e usa a Spirit Box. Eles esperam registrar alguma voz e não demora muito até ouvirem alguém pedindo ajuda. Depois, eles vão para uma parte mais escura da floresta e lá conseguem registrar outra voz que diz sim, que parece ser, aliás, a mesma voz que falou com eles no sótão quando João sentiu que alguém puxou seu braço. O que quer que resida nessa propriedade, sem dúvida, é muito intimidador e muito assustador. Por isso não deve ser um bom lugar para passar a noite, né? O videoclipe. Este vídeo deixou muita gente nervosa ao ver as imagens. Nele, pode-se ver um homem ouvindo música na estação de trem. Alguns segundos depois, aparece uma garota com um patins e um comportamento um pouco incomum. A mulher começa a balançar seu patins de um lado para o outro, e em um momento, parece que ela vai bater no homem para que ele caia nos trilhos do trem. Nesse instante, não há ninguém por perto para poder detê-la, caso ela realmente queira bater nesse homem. Mas em vez disso, ela escreve com tinta spray uma obscenidade sobre o homem que está ouvindo música e que, além disso, nem parece perceber. Essa cena causou um grande alvoroço nas redes sociais, e em muitas ocasiões foi afirmado que as imagens são reais. No entanto, após uma breve investigação, foi possível descobrir que a cena na verdade pertence a um videoclipe gravado pelo grupo Kino Pro by Production. Isso é importante saber. Os vídeos que foram colocados na cena, ao tratar como real, ignora-se a fonte verdadeira, o que descredibiliza o trabalho dos artistas. Encontros animais. Este vídeo foi gravado com o aplicativo TikTok por algumas pessoas enquanto visitavam a Austrália. Naquele momento, eles estavam no mar quando se depararam com um espécime estranho que à primeira vista parece inofensivo. A julgar pelas imagens, trata-se de algum tipo de polvo muito pequeno, por isso um dos turistas o pega com a mão para poder capturá-lo melhor em sua gravação. Mas o que essas pessoas ignoravam completamente era que se tratava de uma das espécies de polvo, e de animais em geral, mais venenosas de todo o planeta. Segundo as pesquisas, essa espécie é capaz de morder sua vítima sem que ela sinta a menor dor, e seu veneno é suficientemente poderoso para mandar qualquer ser humano diretamente para o hospital. Na verdade, em muitas ocasiões, apesar dos esforços para ajudar alguém que foi mordido por esse animal, a pessoa inevitavelmente morre. Existe outro animal australiano que também parece inofensivo. À primeira vista, trata-se do picanço real, que embora pareça qualquer outro pássaro cantor, esse animal é muito venenoso por comer um tipo de besouro. E embora não sejam propensos a atacar pessoas, como pode ser visto no vídeo, é muito provável que alguém que o coma fique gravemente doente. De acordo com as pesquisas, dizem que é até muito perigoso manuseá-lo ou tocar em suas penas. Então, o conselho é que, se você pretende visitar a Austrália, é melhor deixar a fauna em paz
e não tentar se aproximar mais do que o necessário. Definitivamente, a maioria desses vídeos deixa os nervos à flor da pele. Às vezes, eles provocam uma grande sensação de incerteza sobre o que pode acontecer. Por sorte, é um alívio saber que quase todas as pessoas que participaram deles saíram ilesas de todas essas experiências.